Eu tava vendo que no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre sonhos, sobre o meu último sonho. E essa noite eu sonhei com. Esse vídeo não é sobre sonhos, mas é porque eu lembrei que essa noite eu sonhei comigo em cima do mar, como se minha família inteira tivesse num barco. Parecia o sonho do avião, que meu marido estava dentro do avião e eu estava fora. Esse foi com o mar e minha família estava dentro. Eu acho que era minha família, mas eu conseguia falar com o meu pai. Eles estavam dentro de um barco, de um navio, e eu estava em cima de uma prancha, sendo puxado por esse navio, ou esse barco, um veleiro, eu não sei exatamente que meio de transporte que era, mas eu estava tranquila e eu conseguia ver, o mar era claro, a água era clara, não sei se era o mar, e quando eu olhava, eu dizia, ferrou, tem um monte de baleia-orca ali embaixo. E elas nadavam, uma por cima das outras, lá embaixo, eu via. Eu constatava que era uma situação de perigo, mas eu não sentia medo. Parecido com o sonho do avião, em que eu vejo a floresta. E quando eu consigo ver que era uma floresta fechada, que eu também não sinto medo, o medo que eu deveria sentir. E quando eu olho por dentro da floresta, eu consigo ver um lugar seguro, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Parecia com esse do mar, porque eu olhava, via as baleias orcas umas por cima das outras, mas eu tentava puxar uma e ela era bem leve, parecia um bichinho inflável. E eu jogava para um outro lado e na verdade eu descobri que não era uma baleia orca, era uma foca, eram focas. E elas se transformavam em focas filhotes. E eram super fofinhas, e daí eu pegava nelas e tal. Eu tentei, eu fiz uma relação que talvez seja prudente, seja cabível com meus medos. Porque a floresta escura era algo que me dava medo, alto mar era algo que me dava medo, mas eu não sentia o medo que eu deveria sentir em duas situações de perigo. E quando eu conseguia ver melhor, por entre as duas situações, tanto na floresta quanto no mar, eu vi que não tinha nada demais. Não era cabuloso, feito eu achava que era, não era amedrontador, feito eu achava que era. Era só um lugar iluminado por entre as folhagens, no caso da floresta, e no caso do mar, era só eram só focas filhotes, que eu achava que eram baleias orcas. Bacana tentar começar a entender alguns sonhos. Se tiver alguma pertinência no que eu consigo interpretar, faz bem. A gente tenta relacionar com a nossa vida acordada. E então talvez meus medos, muitos deles sejam infundados. Muitos deles, como a minha psicóloga falava, imagine o que pode acontecer se o seu pior medo acontecer. Geralmente não é nada demais, mas a gente morre de medo assim mesmo. O que me levou a pensar no outro tema, que é o motivo pelo qual eu queria fazer esse vídeo, que é sobre resistências. Quando a gente não quer fazer uma coisa, quando a gente não quer que uma pessoa se comporte de determinada maneira, quando a gente não quer ir a algum lugar, quando a gente não quer que as coisas saiam do nosso controle, quando a gente quer que as coisas aconteçam exatamente como a gente planejou, se sair do plano que seja um pouquinho, e como a gente resiste a adversidades, como a gente resiste a uma mágoa e guarda e resiste a ela. Resistir no sentido de não deixar ir e não aceitar. Ao mesmo tempo que a gente não deixa ir, ao mesmo tempo que tem alguma mágoa que fica aqui comigo, eu não deixo essa mágoa aí e eu não aceito. Então ela fica no embate comigo. Que eu crio, claro. E daí tem uma frase muito interessante, que é assim, tudo aquilo ao que a gente resiste, persiste. Tudo aquilo ao que a gente resiste, persiste.
E se a gente parar para pensar nas coisas que a gente resiste, a gente vai ver que é verdade, elas continuam ali. Não sei se tem um meio de aceitar, não sei se tem um meio de. Não, deve ter um meio de não resistir. Mas de deixar aí, de abrir mão. Tem uma ideia da Monja Coen no documentário Eu Maior, que é muito interessante quando ela fala: quando eu não abro mão de algo, eu não consigo pegar mais nada porque a minha mão já está cheia. Então, se eu não deixo ir, não vem nada de novo. Ao mesmo tempo que quando a gente não se força, mas quando acontece de por algum motivo a gente dizer, tá bom, eu vou abrir mão disso, deixa isso pra lá, eu vou esquecer isso. Ou então, tá bom, não tem problema que essa viagem não saiu de acordo com o planejado, eu vou deixar ser como for pra ser. Quando isso acontece, a gente se orgulha muito da gente mesmo. A gente acha, olha, nem é tão difícil. Não é tão difícil, eu não precisei me forçar. Mas eu precisei ter força de vontade. Eu precisei. É como se a gente sentisse que está perdendo um pedacinho de si para poder deixar que as coisas saiam do nosso controle um pouquinho. Quando na verdade a gente deveria entender que a gente nunca tem controle. Geralmente a gente não tem controle. E que a vida vem muito mais aberta, muito mais fácil, muito mais leve se a gente aceitar sem resistências. Porque a gente vai ter que sempre fazer algo que não quer, ir para um lugar que não quer, ouvir algo que não quer. A pessoa que a gente mais ama vai fazer algo que vai nos desapontar. A gente se desaponta consigo mesmo. Então a resistência fica infundada, fica sem utilidade. E daí eu estava pensando nisso, lembrando nas palavras da Monja Coen e lembrando da ideia de que tudo que a gente resiste persiste. Estou em processo, tem muita coisa que eu ainda não consigo let go. Tem muita coisa que eu já deixei ir, que eu não me forcei, que aconteceu naturalmente. Mais uma vez, a meditação me ajuda muito com isso. A meditação é fantástica por isso. Naturalmente, ela vai dissolvendo uma parte da gente que a gente não gosta. E deixa aí, a gente não entende como aconteceu, mas às vezes chega uma situação desagradável só, a gente se sente mal e ela vai embora sozinha também, se a gente não resistir.